Os brasileiros usam o óleo errado para cozinhar e eu, como médico, vou revelar os 5 óleos, as 5 opções para refogar seus alimentos, para cozinhar, que você deveria utilizar no seu dia a dia. A maioria das pessoas foi ensinar que a gordura faz mal, mas hoje a ciência moderna mostra que nem toda gordura é igual. Hoje eu vou te mostrar os 5 melhores óleos e gorduras naturais para cozinhar de forma saudável, segundo as evidências mais robustas atualmente. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico doutor João, e se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Antes de começarmos, eu peço que você escreva para mim nos comentários 2 coisas. Primeiro, qual óleo você usa para cozinhar? E segundo, de que parte do mundo você me assiste? Eu estou aqui em Londres e o óleo que eu uso eu vou te revelar daqui a pouco, porque esse, para mim, é a melhor opção para refogar os alimentos, para cozinhar, ok? Lembrando que sempre que possível a gente vai evitar a fritura por imersão, tá? Que não é uma das formas mais saudáveis de cozinhar o seu alimento. Primeiro, eu quero falar sobre os óleos que devem ser evitados. Os óleos industrializados ultraprocessados derivados de sementes, que são soja, milho, canola, girassol. Esses óleos, eles são ricos em gorduras poliinsaturadas que oxidam facilmente quando são expostos a altas temperaturas. E isso forma substâncias tóxicas para o seu organismo. Então, esses óleos, repetindo, milho, soja, canola, girassol, eles não devem ser utilizados, ok? Para obter esses óleos, eles passam por um processamento muito intenso. Eles são aquecidos a altíssimas temperaturas, eles recebem a adição de solventes químicos derivados do petróleo, então são rançosos por natureza. Por isso, não utilize óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol. Ah, doutor, eu vi um nutricionista falando que tanto faz você usar o azeite ou você usar o óleo de soja. Mentira, claro que não é tanto faz, não dá para comparar o azeite com o óleo de soja, tá? Então, esses são os óleos que você deve evitar. Além disso, outras gorduras que devem ser evitadas são as gorduras trans, tá? Margarina, por exemplo. Eu vi um comentário aqui no canal esses dias, que eu acho que foi num vídeo sobre diabetes que eu fiz, e aí o senhor falou: "Ah, eu já tô fazendo dieta, todo dia eu como peixe frito na margarina". Pessoal, se o peixe é frito na margarina, ele está longe de estar sendo cozido, preparado da melhor forma, tá? Margarina, não use, não consuma margarina de forma alguma, tá? Que mais tem gordura trans? Fast food, alimentos, quando você olha lá e está escrito gordura hidrogenada, gordura parcialmente hidrogenada, essas gorduras são muito ruins para a sua saúde. Aumentam o colesterol ruim, diminuem o colesterol bom, ajudam a entupir as suas artérias e estão associadas ao maior risco de infarto e de derrame. Evite completamente estes produtos. Quem aí come margarina? Ah, o meu médico falou, meu cardiologista falou que margarina é bom para o coração porque reduz o colesterol. Não, não coma margarina, ok? O que é margarina? Nada mais é do que um óleo ruim, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, que passa por um processo de hidrogenação e se torna pior ainda, tá? Então evite este alimento. Papel e caneta para você anotar os melhores óleos para cozinhar. Primeiro, azeite de oliva extra virgem, tá? Ele é rico em gorduras monoinsaturadas, reduz o colesterol ruim, ajuda a combater inflamações e é uma das bases da dieta mediterrânea, uma que está associada a grandes níveis de longevidade. Vários estudos já mostraram que o consumo regular de azeite de oliva reduz significativamente o número de eventos cardiovasculares, tá? O azeite de oliva é ideal para saladas, para finalizar pratos. Agora, para cozinhar, ele não é a melhor opção, tá bom? Já já vou revelar qual é a melhor opção para cozinhar. Segundo óleo, óleo de abacate. Ele é rico em gorduras monoinsaturadas e vitamina E e possui um alto ponto de fumaça, o que torna o óleo de abacate excelente para
o cozimento em altas temperaturas. Alguns estudos já mostraram que o óleo de abacate pode melhorar o perfil lipídico, né, os triglicerídeos e o colesterol, e reduzir marcadores inflamatórios. Utilize para grelhar, para assar, para fritar e, como todo óleo, também vai ajudar na absorção das vitaminas lipossolúveis, que são vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Terceiro óleo, óleo de coco. Ah, mas ele tá cheio de gordura saturada. Já vou falar daqui a pouquinho da gordura saturada, tá? O óleo de coco, ele é rico em triglicerídeos de cadeia média, que são facilmente absorvidos e utilizados como energia pelo nosso organismo. Alguns estudos já mostraram que o uso moderado do óleo de coco pode melhorar o metabolismo e a saciedade sem elevar significativamente os níveis de colesterol LDL. Prefira sempre a versão extra virgem para receitas naturais, ok? Então, a versão extra virgem é sempre a melhor. Quarto óleo, que não é bem um óleo, e esse aqui é o que eu uso para cozinhar, que é a gordura bovina, o sebo bovino. O sebo é uma gordura animal rica em ácidos graxos saturados e monoinsaturados, resistentes à oxidação e excelente para o cozimento em altas temperaturas. Doutor, gordura saturada faz mal. Vários estudos já mostraram, meta-análises, estudos de coorte, que não há evidência significativa de que a gordura saturada esteja associada ao maior risco de doenças cardiovasculares. Além disso, um estudo publicado em 2020 no Jornal Americano de Nutrição Clínica mostrou que substituir gordura saturada por carboidratos refinados, aí sim pode haver um aumento do risco cardiovascular. Então, as gorduras saturadas, nós não podemos associá-las atualmente ao maior risco de doenças cardiovasculares. Essa história, ela nos é contada há décadas, mas hoje já foi desbancado esse mito. Atualmente, esse não é o entendimento. O entendimento de que as gorduras saturadas são perigosas, sempre perigosas para a saúde cardiovascular, é um argumento ultrapassado. Entenderam bem? Por isso, a gordura bovina é indicada para frituras, cozimentos longos, grelhar, porque ela é uma gordura estável termicamente e é uma opção econômica e nutritiva, rica em vitaminas. Quinta gordura, quinto óleo, que é a banha de porco. A banha possui uma combinação natural de gorduras saturadas e monoinsaturadas com alto teor de vitamina D natural. Estudos já mostraram que populações com maior consumo de gordura saturada, incluindo a banha suína, tiveram menor mortalidade geral. Além disso, assim como o sebo bovino, a gordura suína, a banha suína, é mais estável do que os óleos vegetais industrializados quando aquecida. Por isso, ela também é uma boa opção para cozinhar, para refogar, para fritar. E ao contrário do que muitos acreditam, a banha é uma fonte de gordura segura quando usada com bom senso. É lógico que ninguém vai pegar colheres e colheres de banha e ficar tomando como se fosse sorvete. Mas ela é uma opção muito superior aos óleos de soja. Em relação à banha suína, que os porcos são transgênica. Esse é um problema, o que torna a banha suína uma opção que talvez não seja tão interessante. Por isso que eu prefiro o sebo bovino, tá? Porque o gado no Brasil, em tese, grande parte dele, a maior parte dele, é alimentado com pasto. E isso é um ponto extremamente positivo. Então, a ciência, ela mudou em relação à gordura saturada. Quando ela vem de uma fonte natural, ela não é a sua inimiga, obviamente, desde que consumida com moderação. Foque em óleos naturais, nesses 5 óleos que eu te falei, e fuja dos óleos processados. O equilíbrio entre qualidade e quantidade é a chave para uma vida longa, saudável e para prevenir, tratar e reverter doenças. Ok, pessoal? Deixo um convite para vocês lerem o meu livro Código da Longevidade. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. O livro tem 101 hábitos, inclusive um dos hábitos é justamente não consumir óleos derivados de sementes, né? Então, se você está sabendo dessa informação agora, você poderia ter descoberto ela antes, se você tivesse lido o livro. E esses hábitos, eles são verdadeiros
remédios naturais que vão te ajudar a tratar, prevenir e reverter as principais doenças da atualidade, ok? Tem versão física, R$ 79,90 com frete grátis para o Brasil inteiro, e versão digital, R$ 39,90. Pessoal, dá uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou? Enquanto isso, curta esse vídeo para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde, a pelo menos terem acesso à informação de qualidade. Se você está me acompanhando pela primeira vez, caiu de paraquedas nessa live aqui, ou se me acompanha há mais tempo, mas ainda não está inscrito, como 90% das pessoas que me assistem aqui, clica nesse botão aí, inscrever-se, e ativa as notificações para não perder os nossos conteúdos. E compartilha esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. Vamos ver quem está com a gente aqui. Peço desculpas pela minha voz embargada, estou com um pouco de alergia ou resfriado, não sei do que é. Mas não posso deixar de fazer meu vídeo para vocês. Olha que legal aqui, a Solange falando. Sei que não é pauta aqui, mas tem que falar. Fiz os chips de banana, fica maravilhoso. Pessoal, a receita que eu dei aqui pro pessoal, com a banana verde, banana da terra verde. Fica uma delícia, realmente. Feliz, Solange, que a senhora fez e gostou. Vamos ver quem está com a gente aqui. Abraço para Andresa Farias, Marluce Maria, Ana Maria Monteiro, Edneide Costa de Natal, Jonas Silva, Dionísio Costa do Rio. Abraço para Clênia Xenofonte, que usa óleo de coco. Marinês Almeida de São Paulo, ó, Solange já sabia até o que eu usava já de gordura. Sebo bovino, gordura bovina, isso aí. Abraço para Maria Francisca, Maria José Correia Meiga, Márcia Maria do Recife, Clarice Ramalho de BH, Vanderleia Pereira dos Santos de Italva. Abraço para o Vitor Moreno Sobrinho de Jaguariúna, Gilmara Leite. Tenho 2 filhas. São fenilcetonúricas e incluiu na dieta delas um bebê. Gilmar fórmula já tem óleo de canola, tá? Eu não daria óleo de canola para bebês. Eu acho um absurdo ter fórmulas, mas eu não quero falar da fórmula. Não quero nenhum oficial de justiça batendo na minha casa. E eu sei que esse assunto de fórmula infantil é muito delicado. E eu já tive problemas por causa disso uma vez, eu não quero ter problemas de novo. Infelizmente, no Brasil, nós não podemos falar o que nós pensamos, nós não podemos dar a nossa opinião. Porque quem dá opinião acaba se ferrando, acaba sendo prejudicado, acaba sendo perseguido. E eu já fui muito perseguido por dar minha opinião, continuo sendo perseguido por dar minha opinião, então eu estou escolhendo as batalhas que eu vou lutar. Porque não dá para lutar tudo, porque senão quem vai se estrepar e quem vai perder sou eu. Abraço para Ieda Naivert, de Guamiranga. Adail Veloso. Dionísio perguntando se Becel é recomendável. Não, Dionísio. E o óleo lisa que você usa aí também, evita, tá? Evita. É claro, um pouquinho só. Uma garrafa de óleo dura aqui 3 meses, doutor. Tudo bem, ok. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas eu sei que o pessoal se entope de óleo, faz fritura direto. Então vamos fazer escolhas mais saudáveis, tá bom? Abraço para Maria Donizete dos Santos, Carlinhos PQD, Maria Socorro, Elizabeth Novaes, Jussara Batista Plácido, Maribel da Espanha, Rosalina Castro, Regiane Natalice, Luciane Andrade Silva, Clarice Ramalho, Marival Taurino, Marival e Vitória Gama. Sebo de boi é bom, é o que eu uso, Vitória. Eu uso sebo bovino. Abraço aí para Maria Francisca. Pessoal, e o óleo de dendê é bom? Olha, eu tendo a achar que o óleo de dendê é melhor do que o óleo de soja, do que o óleo de milho, do que o óleo de girassol, só que não temos muitos estudos relacionados ao óleo de dendê. Mas, minha opinião, eu acredito que seja melhor. Ok? Pessoal, eu vou encerrar essa live aqui, mas vou deixar o convite para vocês assistirem outras 2 que eu separei para vocês. Então, não estou me despedindo, é apenas um até logo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os melhores óleos para a sua circulação, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre os perigos do óleo de canola. Até daqui a pouco.